Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um episódio da nossa série de vídeos onde a gente vai discutir sobre como você se tornar expert em ATM e lotar sua agenda eliminando a dor do paciente já no primeiro atendimento. Eu sou o Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os 5 segredos da biomecânica da ATM. Tudo aquilo que simplesmente fica obscuro quando a gente está na faculdade, que poucas aulas sobre o conteúdo, que pouco nos é ensinado sobre a ATM, quanto mais sobre estes segredos que determinam a rapidez do seu raciocínio clínico, como também determina o resultado com o seu paciente. Antes de mais nada, você precisa entender que o movimento mandibular ele ocorre com uma série complexa de atividades tridimensionais, rotações, translações, deslizamentos. É determinado cada movimento na artrocinemática internamente pela atividade combinada e simultânea de ambas as articulações temporomandibulares, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Não existe movimento da mandíbula que não interfira nas duas ATM. E apesar de não poderem funcionar, né, de forma independente uma da outra, elas raramente funcionam com movimentos idênticos e em conjunto. E para melhor você entender estes detalhes, nessa complexidade mandibular, é interessante, primeiro, você conseguir isolar cada movimento. E aí, para que você já entenda, eu vou lhe mostrar claramente algumas imagens que a gente vai trabalhar hoje na nossa série de vídeos. Olha só isso. Quando a gente fala em abertura e fechamento, veja o movimento da mandíbula através deste eixo, onde ela vai para baixo e para trás. Nós temos outra imagem, nós vemos esse eixo aqui de rotação horizontal. Veja como os côndilos eles se movimentam e como o mento vai para baixo e para trás, tá? Outro ponto super importante que você consegue ver nessa imagem é que nós temos outro eixo, o eixo vertical. E esse eixo vertical, ele está em um côndilo específico, é o movimento de rotação nessa estrutura que a gente vai falar um pouco mais na frente. Enquanto também nós temos o eixo sagital, o eixo que vai determinar movimentos nesse estilo, né, de inclinação. Nesse conteúdo também, a gente vai observar o movimento de deslizamento, de translação, são realizados por alguns músculos específicos e também a correlação dos músculos da camada facial da coluna cervical. Como é importante como elas regem o movimento e a biomecânica da ATM. Então, fica super atento em tudo que vai rolar nesse episódio de hoje, tá? Vamos lá. Para que a gente comece lhe estimulando a atingir o raciocínio ideal para eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente. Como entender os movimentos da ATM sob a ótica da biomecânica? Antes de mais nada, para que você aprofunde no movimento da ATM e observe a sua biomecânica através da artrocinemática, tem que ser algo que você olhe e se admire e veja
o quanto é importante você entender aquilo e lhe dar satisfação de tratar o paciente de forma eficaz, de forma eficiente. Tem que lhe dar vontade, alegria de fazer o bem para o seu paciente. Porque a partir disso você estuda com profundidade, você estuda buscando os mínimos detalhes e o resultado sempre será o mesmo: eliminar a dor do paciente de forma rápida. Mas você precisa saber o conhecimento ideal para eliminar isso. Para que você entenda a ATM de forma específica, nós temos 2 movimentos básicos que você precisa entender que ocorrem na artrocinemática da ATM, que são os movimentos de rotação e os movimentos de translação. O movimento de rotação da ATM em si, ele é um processo onde o côndilo da ATM gira em torno de um eixo, podendo ser um eixo horizontal, vertical e sagital. E esse movimento do corpo condilar, né, sobre o eixo é chamado de eixo de rotação, pelo eixo de rotação, movimento de rotação. No sistema mastigatório, né, esta rotação ela pode ocorrer tanto quando a boca abre, como a boca fecha, em torno de um ponto fixo dentro do eixo. Mas também pode acontecer em outros momentos que a gente vai falar. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Os dentes em si, eles podem estar separados e novamente ocluídos, também sem mudanças do posicionamento do côndilo, porque muitas vezes esse movimento ainda não chegou a gerar a rotação e só o destrave dessa estrutura. E na ATM, tá? A rotação ela ocorre com um movimento dentro da cavidade, tá? Mas não na cavidade como um todo. Dentro da ATM nós temos a cavidade superior, que é entre a glenoide e o disco, mas nós temos também o movimento entre o disco e o côndilo articular. E é exatamente onde a rotação ela acontece. Então, ele é um movimento entre a superfície condilar da mandíbula e a superfície inferior do disco. Não tem relação com a superfície do temporal. Dessa forma, o movimento de rotação ele pode acontecer em todos os 3 planos: horizontal, movimento frontal e sagital. São exatamente essas imagens que eu quero mostrar para você, para lhe ajudar a entender mais e mais isso. Essa imagem aqui é da coluna cervical e suas relações, mas vamos para o movimento de rotação. Como eu falei no início, existem movimentos de abertura, de destrave e fechamento, onde esse movimento de abertura e fechamento, ele simplesmente não mexe no côndilo. Veja que o côndilo se mantém estático, tá? O que está mexendo aqui é o processo coronoide da mandíbula, na porção mais anterior, o ângulo da mandíbula inferiormente e a sua região anterior de mento e a relação entre os incisivos, tá? Nesse movimento, a leve abertura e fechamento não tem movimentos na artrocinemática, está estática. Então é isso, ó. Se eu faço, não tem o movimento, só tem a dinâmica global que ainda não chegou a repercutir até a estrutura. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem o movimento sobre o eixo de rotação horizontal, onde nós temos um eixo côndilo a côndilo, que passa transfixando, né, o crânio,
E aí sim, nós temos o movimento da mandíbula em torno desse eixo, realizando o movimento de abertura e fechamento. Porém, como eu já falei, existe um movimento também em torno do eixo vertical, que é o movimento que a gente fala de pivoteamento, né? Que ele vai rodar dentro desse eixo, né? Dentro desse eixo. Quando a gente está mastigando, por exemplo, né? A gente tem o lado que mastiga, que vai rodar e comprimir, feito um pilão, né? E o outro que vai só balancear o lado de balanço, tá? E desse lado de balanço vai gerar a dinâmica específica para a compressão. Então, esse movimento é um misto, tá? De movimento entre o eixo vertical e este lado trabalhando em cima do eixo horizontal. Mas também o movimento da mastigação tem a composição tridimensional. Por quê? Porque quando ele abre e fecha, também tem o desvio lateral de inclinação. E esse desvio lateral de inclinação vai levar categoricamente você para um padrão de deslizamento de inclinação dessa mandíbula, como você pode ver aqui. Então, esse eixo que passa antero-posterior pelo côndilo da mandíbula é um eixo categoricamente que vai fazer esse balanço da mandíbula dentro do eixo. E quando a gente faz o movimento da mastigação, categoricamente, ele apresenta este balanço de um lado para o outro também, em composição com o eixo vertical, né? E também o eixo horizontal. Sensacional, não é isso? Sensacional. Quando você entende e consegue visualizar a artrocinemática na sua profundidade, fica fácil de você entender a queixa do seu paciente. E, inevitavelmente, lhe gera um poder de realização profissional, porque você agora começa a entender essa mecânica para poder agir e atuar na causa do problema, aliviando a dor do seu paciente. Então, o outro movimento que a gente iniciou falando é o movimento de translação. E a translação, dentro da ATM, ela pode ser definida como um movimento no qual um ponto, um objeto que se move tem simultaneamente a mesma velocidade e direção, ou seja, um movimento simétrico, tá? Simétrico. E no sistema estomatognático, ela ocorre quando a mandíbula se move para frente. A famosa protrusão da mandíbula, tá? E aí, os dentes, os côndilos e os ramos mandibulares se movem na mesma direção e na mesma extensão. Veja essa imagem aqui que eu quero colocar para você. Veja essa imagem. Nessa imagem, você pode ver categoricamente esse movimento de translação, tá? Deixa eu baixar aqui. Olha, onde nós temos o côndilo indo para frente, o processo coronoide indo para frente, o ângulo da mandíbula indo para frente e os dentes também indo para frente. E esse movimento ele é relacionado com a função de dois músculos muito importantes. Nós temos dois músculos inervados pelo nervo trigêmeo que executam esse movimento de translação. E esse movimento de translação, ele é realizado diferentemente da rotação, então presta muita atenção nisso, porque se o paciente está com dificuldade, veja a magia do diagnóstico diferencial. Se o paciente está com dificuldade de fazer a protrusão, o deslizamento, ou seja, a translação, ele vai apresentar uma disfunção específica entre o temporal e o disco articular. Por que isso, Randy? Porque o movimento de translação ele é realizado no compartimento superior da ATM, entre o temporal e o
disco. Dessa forma, você tem um movimento de translação impedido, pode ter relação com disfunção do osso temporal. E aí, ao invés de você estar massageando o músculo, ao invés de você estar manipulando a mandíbula, você vai estar agindo na causa do problema real, evitando uma sobrecarga de muitas técnicas ao paciente que tem um rebote, uma resposta neurofisiológica muito intensa, podendo gerar até mais dores do paciente. Você quer que seu paciente, ao invés de sair melhor do seu consultório, saia com mais dores? Isso não pode acontecer. E por isso, quando você faz parte de um grupo como este, que a gente forma da elite da ATM, você não pode dar espaço para erros. Você não pode errar. Você não pode perder a mão. E o raciocínio clínico tem que ser direto e objetivo. Então, dessa forma, enquanto que a rotação faz o movimento no compartimento inferior entre o disco e o côndilo, a translação faz o movimento entre a superfície superior do disco e a superfície inferior da glenoide, tá? Então, muita atenção com essa perspectiva. Vai fazer total diferença no seu resultado, principalmente na sua avaliação. Como você fazer o seu exame, tá? Diagnóstico do seu paciente, tá? Diante dessa imersão já entre a rotação e a translação, o que é que você precisa entender, tá? Quais movimentos funcionais são realizados no dia a dia dentro da articulação da ATM? Esse raciocínio clínico de integração entre os movimentos que eu quero lhe ensinar, porque, literalmente, se você teve uma formação como a minha, você não aprendeu nada disso de forma clara. Só aprendeu que existe abertura e fechamento, mas não consegue associar isto à função dos músculos e à simetria ou assimetria que pode estar gerando a disfunção e dor do seu paciente. Partindo desse princípio, nós temos a abertura. Movimento de abertura da boca, na sua amplitude natural e fisiológica, ela está, abrindo, abrindo. Quando abre, eu preciso de função excêntrica dos músculos de fechamento, masseter, temporal, pterigoideo medial. Não sei se você lembra desse músculo. Eu falei agora há pouco que ele também atua na protrusão da mandíbula. Mas existe um detalhe aí, que essa abertura, ela pode passar de funcional para patológica ou disfuncional a partir do momento em que o tônus de um grupo muscular de fechamento esteja mais tenso do que o outro lado. Então, quando eu vou abrir, se esse lado está mais tenso, gera um freio. Gerando um freio, eu vou ter o deslizamento. Ah, Randy, como assim? Não entendi. Eu vou ter o desvio. Porque quando eu tenho um ponto fixo e esse move normalmente, eu tenho uma abertura maior para gerar a amplitude desejada. Então, a curto prazo, não, tudo ótimo. A curto prazo, tudo fica muito tranquilo e dá para o corpo funcionar biomecanicamente bem, de forma excelente. O grande detalhe é essa disfunção a longo prazo, que é o que acontece na maioria dos nossos pacientes. O que acontece na maioria dos nossos pacientes é simplesmente que ele repete um padrão durante anos. E o padrão lesional foi instalado há anos atrás, porém o sintoma só vai surgir depois de vários períodos. E dentro desse princípio, a dor vai surgir e você vai ficar pensando que o local da dor é o ponto a ser trabalhado. Mas não, o local da dor é apenas um sinal de alerta que existe o desequilíbrio. E neste caso,
interagindo com a abertura da boca, por exemplo, nós temos um problema contralateral, onde a dor vai ser aqui. Por quê? Porque vai ser um lugar de trabalho, um lugar de hipermobilidade, um lugar de tensão, um lugar de estiramento e irritabilidade neurofisiológica muito grande entre os ligamentos, origem e inserção muscular. Caraca! Veja como começa a abrir a sua mente para você agir na causa do problema e entender exatamente o que o seu paciente precisa. Da mesma forma, tá? Que esse raciocínio clínico, muito diferente do tradicional, muito diferente do que você ensina, do que é pregado, ele também vai atuar no movimento de fechamento. Por quê? Se eu tenho uma dinâmica de maior movimento de um lado ou de fechamento com maior tônus muscular de um lado, eu tenho uma tendência de ter uma velocidade maior, de uma ADM maior de um lado em relação ao outro. Consequentemente, nós temos um contato mais rápido de um lado em relação ao outro. Nós vamos ter uma aproximação entre origem e inserção mais rápido, ou seja, esses pontos são mais curtos. A tendência é que esse lado tenha um contato prematuro, uma irritabilidade em polpa, periodonto, nas aferências do nervo trigêmeo associado com a oclusão. Veja como a gente começa a pensar fora da caixa, como a gente começa a crescer em nosso raciocínio clínico, e a partir desse momento que a gente começa a crescer, a pensar fora da caixa, você começa a visualizar possibilidades de tratamento diferente para eliminar a dor do seu paciente. E agora com mais clareza. Porque é essa clareza que você precisa, de fato, ter. E não ficar focado apenas no sintoma que ele está trazendo, tá? E dentro desses movimentos também nós temos a protrusão, que eu acabei de falar. A protrusão vai fazer você ter o deslizamento entre a porção superior do disco e o temporal. Ora, se na minha avaliação o paciente tem boa abertura e fechamento, mas se chega reclamando de dor, porém, quando a gente vai fazer a protrusão, ai, dói, doutor. Ai, isso dói, doutor. Dá zumbido, meu zumbido aumenta. Se o zumbido aumenta, a dor aumenta ao fazer a protrusão, a disfunção é entre o temporal e o disco, e não entre a glenoide e o côndilo. Esquece o côndilo, tira o côndilo desse movimento. Existe um bloqueio entre o temporal e o disco. Dessa forma, você tem que buscar as relações possíveis de conflitos do temporal. Onde o temporal pode estar em conflito? Em vários locais, e por isso que o paciente muitas vezes não melhora, porque você fica focando em outros pontos. E quais locais são esses, Randy? Os locais do temporal são simplesmente essa região, por exemplo, o ramo zigomático do osso temporal, que se articula com o zigomático e é tracionado com o masseter. Você tem articulação como o pitérium nesta região, onde articula o temporal com o esfenoide, com o parietal. A gente tem articulação como o asterion aqui atrás. A gente tem articulação como o occipitomastoideo, que pode travar a função do temporal, como também a articulação entre o temporal e o parietal. Você sabe avaliar cada ponto desse? Como o seu paciente vai precisar da sua abordagem? Essa é a diferença quando você faz parte de um grupo como a Elite da ATM, onde eu estou pegando na mão e direcionando esse raciocínio clínico, e fica quase impossível. A pessoa precisa fazer um esforço muito grande para não ter resultado com o paciente, porque fica tão claro que é impossível não ter resultado, que é impossível você fracassar diante de um paciente que chega para você. E eu não quero que você
atinja essa perspectiva de fracasso no seu atendimento por falta de conhecimento. Por isso que lá a gente descasca tudo para que cada um dos alunos saiba por onde começar, o que avaliar e, principalmente, o que orientar para o paciente para que a melhora seja consistente, a melhora seja plena e abundante dentro da perspectiva clínica dos pacientes, no princípio de tratamento verdadeiro e não no fazer de conta, no paliativo, que é o que a gente encontra por aí, tá? E aí, você pode me perguntar, tá, Randy, você está trazendo isso, mas o que estes movimentos podem representar no surgimento dos sintomas do paciente? Primeiro, você pode ter uma perspectiva de hipermobilidade, como o caso que eu falei, um movimento de balanço muito grande que trabalha nessa região, gerando estresse músculo-ligamentar de um lado, ou você pode ter uma relação de compressão, ou seja, um vai ter uma irritabilidade ligamentar e um estresse muito grande, esgaçamento, estalido, tá? E o outro vai ter uma tendência à pressão, a comprometimento de pressão, de tensão muito grande. Em um tem um problema mais agudo e o outro tem um problema mais pesado. E esse tipo de relato faz com que o paciente consiga trazer clareza para você sobre o ponto de vista de o que você precisa fazer. E os movimentos vão trazer isso. Quando eu detalhei no início do vídeo que a abertura vai trabalhar entre o movimento do côndilo e o disco e o temporal e o disco vai trabalhar na translação e retração, é exatamente para você entender isso. E desta forma, você vai saber se existe uma tendência de degeneração local de compressão da região da TM ou se existe a tendência de estalidos, de desgastes articulares. Tudo para que você entenda rapidamente, porque quanto mais rápido você consegue entender isso, mais rápido você resolve o problema do paciente e mais satisfeito ele fica. Não sei se isso já aconteceu com você, mas assim que eu me formei, o paciente virou para mim, logicamente eu muito imaturo, não tinha conhecimento sobre essa área, e a ATM era, na verdade, uma terra sem dono para mim, porque a faculdade não me ensinou, eu não tinha conhecimento, talvez seja assim para você até hoje, e talvez alguns pacientes já tenham feito isso e não tinham lhe falado. O paciente falou, doutor, eu gosto muito do senhor, mas categoricamente, tá? Eu tenho um grande ponto a lhe falar, eu preciso ficar bem e eu não estou ficando melhor com o seu tratamento. Eu vou procurar outra pessoa. Aquilo serviu como uma facada assim no meu coração de entusiasta de fisioterapia, e você se sentir, né, assim, trocado, rejeitado por falta de conhecimento, foi algo que claramente me balançou. E eu, logicamente, eu tinha que tirar alguma coisa disso. E o aprendizado que eu tirei disso é que eu precisava ser cada dia mais eficiente. Eu precisava ser cada dia mais objetivo. E aí foi quando eu virei a chave dos meus atendimentos. E por isso que hoje eu estou aqui ensinando a você. Porque as experiências negativas que eu vivi
me serviu de aprendizado e no lugar de me lamentar, eu fui lá e fiz a coisa acontecer para poder, no dia a dia, a gente conseguir eliminar diretamente esse sofrimento que os pacientes têm e ser reconhecido. Aí, né, a consulta foi aumentando de valor, a agenda também foi aumentando, que é um caminho sem volta quando nós temos essa habilidade de gerar resultado de forma rápida, mais resultado em menos tempo. E os segredos da biomecânica que eu estou trazendo nesse conteúdo vai, de fato, fazer você entender tudo bem direitinho, tá? E agora, dentro do movimento do sistema estomatognático, eu não posso deixar de dar clareza para você sobre a função do osso hioide. E onde fica esse osso hioide dentro do sistema estomatognático? Eu quero mostrar exatamente para você agora aqui, tá? Por quê? Porque o osso hioide, ele tem um ponto de vista de conexão. O osso hioide é um osso específico de propriocepção e conexão entre as estruturas inferiores e superiores, entre o tórax e a mandíbula, entre o tórax e o temporal. Por quê? Porque através dos músculos infraioideus que ficam nesta região, presta muita atenção, ó. Músculos como aqui que eu estou mostrando para você, externo-ioideu, olha só, vai para o osso externo aqui embaixo, tá? E sobe para o osso hioide, tá? Eu tenho também o omoioide, que vai para a omoplata, o antigo nome da escápula, que vai para a cintura escapular e para o osso hioide. Eu tenho o tireoide, que vai da cartilagem tireoide ao hioide, tá? E nessa perspectiva ele sobe, conecta com os músculos supraioides, músculos que vão até a língua, músculos que vão até a mandíbula e músculos que vão até o temporal, como o processo estiloide, que traz o estiloioide, ou o ventre posterior do digástrico, que vai também para a porção digástica lá do osso temporal. Então, o osso hioide, ele possui uma função de conexão entre a cintura escapular tórax com o sistema estomatognático. Daí, a sua função super importante no equilíbrio, propriocepção e dinâmica corporal. Ponto 2, a gente tem categoricamente a relação de força entre o compartimento anterior mandibular e o compartimento posterior do crânio. Porque se eu tenho muita tensão nessa região, se não fossem os músculos estiloioide e ventre posterior do digástrico, o meu hioide iria deslizar e iria para frente. E aí, através disso, quando puxa para frente, ele gera propriocepção atrás no temporal, os músculos suboccipitais se equilibram, controlando esse deslizamento para não ir em demasia o movimento da mandíbula, para não limitar os movimentos e essas estruturas. Então, o osso hioide, ele vem como uma conexão entre o equilíbrio antero-posterior da conexão crânio-cervical, como também uma conexão crânio-caudal entre tórax, cintura escapular e a mandíbula, sendo imprescindível, se você deseja eliminar a dor do paciente com coerência, conhecimento, segurança, o osso hioide precisa estar claro. E essa relação muscular que eu acabei de mostrar determina toda esta função. E a partir disso, você precisa ter clareza para ser reconhecido, ser bem pago e gerar o resultado, porque está uma coisa associada com a outra. Não tem como o paciente querer
reconhecer o seu trabalho, pagar bem para o seu trabalho, se você não gera o resultado. Eu costumo até falar isso, não sei se você já me viu falar isso. Tem coisa melhor do que você ir para um restaurante. Você paga caro no restaurante, mas dizer, poxa, é caro, mas valeu a pena. Primeiro, valoriza, né, assim, poxa, eu trabalho para ter esses luxos, né? Eu trabalho para viver isso. Você vai para um hotel, para um resort, paga algo caro, você diz, poxa, mas foi maravilhoso, valeu a pena. É exatamente essa sensação que o paciente tem que sentir de você. É exatamente essa sensação, poxa, foi caro, mas valeu a pena. Vale a pena você pagar 250, R$ 200 em uma consulta para esse profissional, porque literalmente ele gera resultado. E é isso que você tem que trazer para o paciente, gerar resultado para ser reconhecido nessa perspectiva. Pensando nisso, agora eu quero que, após você entender, você coloque aí embaixo nos comentários qual é a tua principal sacada, o que mais te ajudou, qual ponto deu mais clareza e abriu a tua mentalidade para gerar resultado. E aí, também, não deixa de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, mas também de me seguir lá no Instagram e assinar, inscrever-se no canal do YouTube, tá? Grande abraço, até a próxima. Foi demais esse vídeo hoje. Um abraço, tchau.